Deus é esse? Querido, se você tiver aliança com Deus, estou falando para os homens em primeiro lugar. Deus tem compromisso com seus descendentes, até aqueles que você ainda vai ter, teus netos, se der tempo. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Olha só agora, para ser o seu Deus, digo, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus. Quem é que pode falhar aqui? Deus vai falhar alguma vez? Quem é que pode falhar nessa aliança? Nós vamos falhar? Vocês estão entendendo, irmãos? Seja qual for a sua história, seja aquilo que você passou com a sua mãe, ou com ainda que os teus pais se abandonaram, Deus tem um compromisso com você, e não é só com você, é através de você. Ele tem um compromisso e uma aliança com os seus descendentes, de ser o seu Deus, mas também ser o Deus dos seus descendentes. Não tem como, irmão. Se você muda, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? E o que é que vai mudar também? Se você entender o que está sendo ministrado pela palavra, que Cristo amou você como igreja, entregou-se por você como igreja para santificar você, tendo purificado você nessas ministrações, pelo lavar da água, mediante para tirar da tua vida toda o quê? Apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha ou ruga, coisa velha do passado, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você recebe isso, filho? É muito amor, irmãos. É muito amor. Se você entende isso, irmãos, o sonho com os teus filhos começa a se aproximar da realidade. A outra figura, os filhos estavam aqui, uma figura menor. Você vai querer ter filho, porque você vai querer estender a aliança com Deus. Vou repetir, se você crê nisso, você pode dar um amém também. Quando você começa a crer, se deixar curar pela palavra, santificar, purificar pela palavra, você vê o teu casamento com uma perspectiva de aliança com Deus. Você vê os seus filhos com uma perspectiva de aliança com Deus. Deus se estendendo através de você, no seu casamento, nos seus filhos. Aí o sonho com os filhos torna-se uma realidade próxima. Uau! É tão bom ter filhos, irmãos. Ah, que bom que alguns disseram amém. Tão bom. Aleluia. Agora vamos entender Malaquias 4. Por que é que nos dois últimos versículos do Velho Testamento Deus fala tão claro sobre este tempo do fim e a crise nos relacionamentos pais e filhos? Olha só o que diz Malaquias 4, versículos 5 e 6. Irmãos, são os dois últimos versículos do Velho Testamento, tá? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, e eu não tenho nenhum constrangimento de assumir essa posição, porque Deus tem nos usado para isso. Antes do grande e temível dia do Senhor, e Ele fará com que o coração dos pais, aqui é ab, não é pater, não é paternidade que aborda pai e mãe, aqui no original é ab, fala do pai de um indivíduo, ou Deus como pai, tanto é que o Espírito, quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai, é a mesma raiz. A paternidade tua, meu irmão, a tua posição de pai tem a mesma raiz da paternidade de Deus. Anota aí texto paralelo, Hebreus 12. Leia 4, 5 vezes no mínimo Hebreus 12. Você vai ver que nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, mas muito pouquinho, de Hebreus 12.
voltarei o coração dos homens progenitores aos seus filhos, se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Eu queria dar ênfase nisso daqui hoje. Vamos voltar para o que você passou com seus pais. As decepções, as tristezas, abandono, ou o que você ainda está passando com seus pais. A amargura que você tem quando você lembra do teu passado com eles, ou sem eles até. Do contrário, se não houver essa volta do coração dos pais para os seus filhos, e dos filhos para os seus pais, do como está acontecendo nesses últimos dias, do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Então essas estatísticas, irmãos, de que filhos de crentes, 70% aproximadamente, vão para o mundo e para o submundo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? Transformando as gerações, os filhos dos crentes, em maldição na terra. Vergonha. Você quer isso para os seus filhos? Falando com os homens agora em primeiro plano. Você quer isso para os seus filhos? Você quer ir lá buscar os seus filhos na roda dos drogados? Na cadeia? Ou talvez vê-lo num caixão antes do tempo? Quem é que tem que mudar, voltar o coração para os filhos? Quem é que tem que cuidar que a mãe esteja perto deles? Eu gostei de ver o vídeo masculina. Eu vou prover a nossa casa, nós vamos viver, eu fiz isso, irmãos. Nós vamos viver com o que eu ganhar. Já ganhei muito, já ganhei nada. E nunca faltou nada em casa. Mas os meus filhos tiveram a Beth perto deles, isso fez toda a diferença. Eles viram a ação do Espírito Santo, porque a mulher, se der tempo, nós vamos ministrar isso, talvez amanhã. A mulher, ela manifesta o Espírito Santo, o Pai, Deus Pai, os dois Cristo, tá? Como nós já vimos até agora. E a mulher, o Espírito Santo que consola, que cuida, que protege. Agora vamos começar a entrar em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Nós não lemos 14 versículos antes, você vai ler em casa. Vê como as marcas das falhas paternas dos nossos pais terrenos marca a nossa vida com relação à imagem paterna de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para viver em paz exige mas já vamos ver tudo isso aonde chega nesse versículo, o que vem antes, depois. Esforce para viver em paz com todos e para serem santos, porque olha o que diz agora, sem santidade. Irmãos, depois de tantos textos que nós lemos, que fala tanto que nós devemos buscar a paz, você entende que se você é uma pessoa que não vive em paz, que não tem paz interior, que é o juízo em seu coração, se você não busca viver em paz, ainda que isso te custa sofrer, chorar, você não vai conhecer, não vai ver porque antecede aqui dizer viver em paz com todos, para serem santos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem viver em paz com todos, ninguém verá o Senhor. Portanto, querido, infelizmente eu tenho que ter essa notícia: se vocês continuarem brigando, discordando, vocês não vão ver o Senhor, nem aqui, e nem quando o Senhor se manifestar nas nuvens em glória. Mais um texto que reforça isso. Olha só como isso reforça agora, irmãos. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Quer dizer, Giovanni, que alguém pode conhecer a graça, ser batizado, viver na igreja e depois ela perder isso que recebeu? Pode ou não pode? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como, Giovanni? Querem saber? Querem que eu explique? Não vou explicar não. A Bíblia explica. Olha só, é você, sua família e a Bíblia. Olha só. O que é que nos exclui da graça de Deus? Cuide que nenhuma raiz de amargura brote.
que é que nos exclui da graça de Deus? O que é que nos exclui da graça de Deus? O que é raiz? No natural? O que é raiz? Coisa que está escondida lá embaixo, mas que alimenta a árvore. Jesus é o machado que veio à raiz das árvores. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Irmão, pensa bem. Quantas brigas há entre vocês, a nível de casamento, de família e dos teus relacionamentos? Porque alguém toca em algum assunto, ou age de alguma forma, que aquilo brota dentro de você, uma lembrança amarga, de algo que você passou na infância, normalmente ligado aos pais, todo o contexto aqui mostra isso, de Hebreus 12, e quando você sente que aquela pressão, ou aquela ação, ou aquela reação de alguém, lembra alguma coisa do teu passado, normalmente relacionado com os pais, você fica perturbado. E olha só o que acontece. Você perturbado, contamina a muitos. Estraga o casamento, estraga o ambiente, estraga os teus relacionamentos. Não consegue viver em paz com todos, porque está cheio de amargura. E se você insiste em permanecer nessa amargura, nessas lembranças amargas, nessas raízes de amargura, você está se excluindo da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui também tem até uma doença mais recente que é o transtorno bipolar, entre outros quadros clínicos. É aquela pessoa que é mansa, mas de repente alguém faz alguma coisa, ou age de alguma forma, aquela pessoa sai do sério e vai para outro extremo, transtorno bipolar. Ou uma pessoa que é muito dinâmica, muito alegre, ou muito comunicativa, de repente alguém confronta ela com alguma coisa, faz alguma coisa, ela fica que nem uma ostra, se fecha. O que tem numa vida, no interior dela? Raiz de amargura. Então, o que é que causa a raiz de amargura? O que causa a raiz de amargura? O que é que traz a graça de Deus para a nossa vida? O perdão. Deus nos perdoa, e porque Ele nos perdoa, Ele dá a sua graça. O que é que nos exclui da graça de Deus? A raiz de amargura. E a raiz de amargura é o quê? É uma lembrança que eu tenho do passado, alguma experiência vivida no passado, que quando brota dentro de mim, porque eu não perdoei, me perturba e contamina muitos. Então esse aqui é um resumo do que nós estamos vendo até aqui. Vamos ler juntos? A falta de perdão gera o quê? A raiz de amargura, quando brota, causa o quê? E essa perturbação na sua vida tem trazido o quê? Contaminado a muitas. Será que o teu casamento está contaminado com a raiz de amargura do teu coração? Será que o relacionamento com os seus filhos hoje, ou com os seus pais, hoje está contaminado pela raiz de amargura? Vamos lá então, entender que perdão não é sentimento. Mas eu não sinto. Não é questão de sentimento. Perdão é mandamento. Olha o que Jesus diz. Vamos orar juntos. Aqui já a palavra pater, tá? Já fala de paternidade, tá? Pai nosso, é o espírito paterno de Deus, não é o progenitor, tá? Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, vamos ler juntos? Seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, vamos lá. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa
as nossas dívidas. Olha. Nós estamos determinando a medida da graça para a nossa vida, na mesma medida do nosso perdão. Assim como nós perdoamos, Pai, nos perdoa também. E assim que quando nós não perdoamos, já vamos ver. Vamos ler junto 2 de novo? Vamos falar na primeira pessoa, como nós estamos aplicando tudo a você, depois a sua família e a Bíblia, esse confronto. Vamos lá, vamos dizer na primeira pessoa: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Qual mal? De não perdoar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém. É um pastor amigo meu que tem costume de toda oração que ele faz, ele sempre termina assim. E todos digam amém. Vamos lá. Glória a Deus. Olha como Jesus reforça esse assunto da raiz de amargura, que me exclui da graça de Deus, que perturba, que brota, perturba e contamina o ambiente, que me impede de ver o Senhor. Vamos lá, vamos falar na primeira pessoa. Porque se eu perdoar as ofensas do meu marido, da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, da minha própria família, ou de outras pessoas, se eu perdoar as ofensas dos outros, o que vai acontecer? O Pai Celestial também me perdoará. Porém, se eu decido, eu sou assim mesmo, eu não consigo. Se não perdoar, vamos ler? Se eu não perdoar o pecado dos outros, o meu Pai Celestial não me perdoará as ofensas. Jesus está dizendo, irmãos, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês, e por causa disso, muitos são contaminados com a tua amargura. Honra, perdão e honra, primeiro mandamento com promessa. Filhos, obedeçam seus pais, goneus, aqui já é outra palavra, tá vendo? Pai e mãe, aqui já fala do pai e da mãe, é outra palavra no original. Vocês já veem que tem 3 palavras sobre pai, a mesma palavra pai em português, aqui já tem 3, ab, pater e agora goneus, já está falando aqui do pai e da mãe. Filhos, obedeçam, em outras palavras, seu pai e sua mãe, no Senhor, pois isso é